Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Vamos falar hoje sobre a importância do brincar como ferramenta fundamental para o desenvolvimento infantil. Vamos conversar hoje com a psicopedagoga Caroline Moreno. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouco, contribuir de alguma forma com a galera que está em casa. É uma honra. Para a gente começar falando sobre essa questão do brincar. O que é brincar nesse conceito da psicopedagogia? Pronto, vamos lá. O brincar é muito mais que um passatempo, né? Porque às vezes, olhando assim, a criança está brincando, mas não tem uma intenção ali por trás. Então, no momento que a criança ela está brincando, ela está interagindo, ela está aprendendo. Então, é nesse momento que a criança aprende. Eu costumo dizer que nós, adultos, né, a gente trabalha, né, a gente tem a obrigação de trabalhar e a obrigação da criança, o trabalho da criança é brincar. Então, brincando, ela se desenvolve a fala, né, a comunicação, as relações sociais. Então, é muito importante no desenvolvimento infantil, o brincar. Nessa primeira infância, quando a criança vai para a escola, alguns pais já querem forçar até a escrita, né? O querer que escreva logo, mas qual é a importância desse brincar antes mesmo do saber escrever, do saber ler? Pronto. Antes da criança saber ler, saber brincar, a criança primeiro precisa saber pegar no lápis, né? Sim. Então, para ela escrever o nome. Então, a gente faz esse trabalho de pega com a pinça, né? Coordenação motora, com a massinha. Antes de começar a ler, a escrever, a criança primeiro precisa ter essas vivências. Sim. E uma questão, existe diferença entre o brincar livre e o brincar direcionado? Como é que funciona isso? Sim, existe uma grande diferença. Quando a criança está brincando livremente, eu digo que ela é sua própria protagonista, né? Ela que vai escolher a brincadeira, as regras. Então, ali ela vai estar trabalhando a autonomia. E no momento que ela está brincando com essa direção, esse direcionamento, normalmente por um adulto, tem um objetivo pedagógico por trás disso, né? Sim. Tem uma intenção. De que forma brincar ele contribui para o desenvolvimento da criança? Você já trouxe até algumas coisas que pode contribuir nesse desenvolvimento. O que pode mais contribuir para a criança, para o futuro, para a formação? Sim. A comunicação, né, como eu havia dito, a criança, quando ela está brincando, ela está interagindo ali com o grupo, com os amiguinhos dela, ela vai aprender a respeitar a vez do outro, né, a ter empatia com o próximo. Então, isso não vai ficar somente ali no espaço escolar, talvez, vai levar para a sociedade, para o social ali. Então, é muito importante. Em relação ao brincar livre, esse brincar direcionado que você trouxe. Sim. Esse brincar livre, geralmente, ele acontece nos espaços que os pais, eles levam a criança. E o brincar direcionado acontece mais na escola. Isso, a diferença também, existe essa diferença? Existe, assim, no momento que a criança está na escola, no momento ali do intervalo, pode ser que o professor coloque ali uns bloquinhos e não tenha ali uma intenção, a criança que vai criar, né? Então, pode sim existir esse momento, essa brincadeira livre durante o momento ali na escola, mas existem também os momentos que vão existir as atividades direcionadas, vai ter um propósito. A criança, ela precisa participar, vivenciar dessas duas fases, dessas duas etapas, tanto brincar livre quanto brincar direcionado. E qual a importância disso? A importância do brincar livre, a importância do brincar direcionado? Quando a criança ela está brincando livre, ela está tendo autonomia, né? Ela está criando essa autonomia. E no direcionamento, como eu falei, ela vai ser direcionada a algo, vai ter um objetivo. Qual é o objetivo? Se eu estou dando uma massinha para a criança, ela vai precisar conduzir essa massinha, ela vai precisar apertar com as mãos para ter firmeza no momento que for pegar o lápis no futuro. Então, tem esse objetivo. Tudo tem um objetivo. Sim. Essa questão do brincar livre e brincar direcionado é só para as crianças pequenas ou com o passar da idade também isso vai se modelando conforme a idade vai passando?
Também vai se modelando. Inclusive, eu estou atuando no atendimento educacional especializado em Antônio Cardoso e eu trabalho também com adolescentes. Sim. Então, eu brinco com eles, né? Dominó. Muitos adolescentes que eu recebo lá, às vezes, não sabem brincar de dominó ainda. Então, é nesse momento ali que ele vai identificar a percepção visual, né? Então, tem todo esse contexto, mesmo eles crescendo, vai continuar brincando. É importante até para nós adultos. É verdade. Né? É muito mais atrativo você chegar em um ambiente onde tenha esse tipo de interação, você vai gostar de estar ali. É melhor do que você chegar simplesmente sentar em uma cadeira e só escrever. Né? Então vai ser mais atrativo para a criança, para o adolescente. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a importância do brincar na linguagem infantil. Em relação ao desenvolvimento linguístico, qual a importância do brincar para esse desenvolvimento? É muito importante, porque no momento que a criança está aprendendo, né, ela está ali naquele universo, ela está verbalizando, então ela vai nomear objetos, na contação de histórias ela vai imaginar, vai criar personagens. E tem uma coisa que foi uma experiência minha, né, quando minha mãe estudava, eu acompanhava ela ao colégio, ela ainda estudava quando eu nasci, e aí o professor, ele estava lá dando aula, eu observava o professor, quando chegava em casa eu riscava a parede toda e queria repetir o que o professor estava falando. Então, no momento que a criança está brincando, ela está ouvindo, isso me ajudou na comunicação, né? Porque eu imitava o que ele falava, não estava entendendo nada, era matemática, eu riscava tudo, mas eu estava ali verbalizando a mesma coisa que eu ouvia. Então, isso é muito importante, né? Eu estava externando, no momento da brincadeira, esse momento que eu vivi, o que eu observei. Então, por isso que é importante o adulto observar a criança, né? Ver como é que está sendo a brincadeira, o que é que a criança está externando durante a brincadeira, porque revela muitas coisas que ela já viveu. Sim. Em relação a esse desenvolvimento socioemocional, como é que também o brincar ele contribui? Então, a criança ela vai aprender a gerir suas emoções quando ela está jogando e aí ela perde, né? Ela pode se frustrar. E aí, é importante também o adulto intervir, né? Explicar para a criança que é natural, que para um ganhar, o outro precisa perder e que outra vez ela vai ganhar também. Então, é uma forma também de organizar as emoções, ajudar, né? Com que ela se organize. Em relação também à questão do desenvolvimento cognitivo. Hoje muito fala sobre isso, né? Desenvolvimento cognitivo. O que seria esse desenvolvimento e de que forma esse brincar ele contribui nessa questão? É interessante para o cérebro da criança, né? As brincadeiras. Exemplo, um quebra-cabeça. Sim. Né? Então, vai trabalhar o raciocínio lógico. Normalmente eu mesma, quando vou brincar com quebra-cabeça, eu separo pelas cores, as cores mais próximas. Então a criança ali, no momento que ela está brincando, ela vai criar essas estratégias também. Sim. Como é que eu posso montar? Como é que eu sei que essa peça vai encaixar com essa? Então vai estar trabalhando a questão também da coordenação motora. Uma coisa que eu faço sempre com os meus alunos é o jogo de varetas. Sim. Então eles gostam muito a coordenação motora, trabalhar as cores também, né? Que muitos não conhecem ainda as cores. Então é uma forma de estar realmente contribuindo, né? Hoje em dia, nesse mundo de telas que a gente está vivendo, tela para todos os lados, Sim. Em relação aos pais, de que forma os pais eles também podem introduzir as brincadeiras ali no meio familiar para trazer até uma interação entre família? Trazendo para nossa realidade, a gente entende, né, que os pais normalmente trabalham o dia todo, aí tem pouco tempo com a criança. Sim. E eu costumo ser bem prática. Você não tem todo o tempo do mundo, então o tempo que você tem que usar com intenção. Se você tem 30 minutos, vamos fazer desse 30 minutos se tornar algo que gere conexão, né? Com a família, Sim. Interação. E aí pode preparar um jogo de dominó, não precisa necessariamente ter o dominó, mas construir juntos, com papelão, e a criança vai gostar, porque ela vai estar participando, ela vai estar construindo o jogo ali. Então é muito importante que os pais, eles de fato estejam presentes
né? No tempo que tiver. Não precisa brinquedos, jogos muito caros. Só precisa, de fato, que eles vivenciem isso com a criança. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, eles orientam que de 0 a 2 anos as crianças não estejam expostas à tela. Sim. Porque é prejudicial, né? É muita informação ali. Então, de 2 a 5 anos, é somente 1 hora, né, o recomendado. E nessa 1 hora, a gente tem que usar também com intenção. Sim. Jogos pedagógicos, existem vários sites que têm jogos pedagógicos, então os pais precisam estarem acompanhando seus filhos. O que é que o meu filho está fazendo na tela? Né? Essa, inclusive, era uma pergunta que eu ia fazer em relação a esses jogos, essas brincadeiras. Se hoje a brincadeira é só brincadeira ativa, a brincadeira ativa que eu digo, pega-pega, se esconde, ou brincadeiras também nas telas também é um formato saudável. E como isso pode ser utilizado? É um formato saudável, a gente não pode generalizar, né? Achar que isso aqui não quero. Não é dessa forma. A gente tem que entender que tem que existir um equilíbrio. Sim. Né? Vou trazer aqui alguns casos de algumas vivências, né? Tem um aluno mesmo que, como eu atendo em sala de recursos multifuncional, ele tinha muita resistência em participar. Então, aí eu descobri que ele gostava muito de computador. Então, eu trouxe meu computador como uma forma dele interagir ali. Sim. E aí eu criar uma conexão com ele. E a partir disso, a gente vai trazendo para outras atividades, outras vivências. E para os pais? Para os professores que estão já ali na escola. Sim. De que forma o professor deve observar cada aluno para poder introduzir as brincadeiras certas? Como é que funciona isso? Quais as dicas que você pode passar para os professores também nesse âmbito escolar? Então, é muito importante, né, os professores observarem cada aluno mesmo, né, saber o que cada aluno gosta, porque é interessante trazer uma proposta que o aluno gosta, que o aluno tenha algum conhecimento. Ele vai interagir melhor, ele vai gostar de participar. Então, eu sempre oriento levar músicas, né, dramatização, de uma forma com que eles realmente participem e seja natural esse processo. Para as crianças menores, também mesclar entre brincadeiras ao ar livre, brincadeiras do lado de fora, brincadeiras em sala de aula, brincadeiras em grupo, separado. Como é que pode funcionar também essa questão? Pronto. Existe esse fato mesmo, brincar individual, brincar no conjunto ali, né, com o grupo. Sim. Porque isso vai trabalhar tanto a autonomia, né, individualmente, quanto no conjunto vai trabalhar a empatia da criança, entender que o colega tem que respeitar a vez do colega, né? Que o colega vai ter gostos diferentes. No ambiente também, trazer ele para um espaço diferente do que já está acostumado na sala de aula, naquela rotina, né? Diferenciar um pouquinho para a criança imaginar, ela interagir com a natureza. Em relação às crianças atípicas, como é que funciona o brincar para essas crianças? É da mesma forma? Tem alguma diferença? É basicamente da mesma forma, né? Como funciona, né? As crianças, elas vão jogar, vão brincar e durante esses jogos, durante essas brincadeiras, elas vão entender, né, a capacidade dela, as potencialidades, né, as dificuldades. E eu já recebi diversas crianças trazendo, né, da minha vivência, que têm dificuldade de olhar nos olhos, de sorrir. E ali durante a brincadeira, acaba surgindo natural. Então, para mim, isso já é um avanço significativo, né? Não precisa necessariamente, a criança não aprendeu ainda a fazer o nome, mas ela aprendeu a olhar nos olhos. Sim. Então, a gente tem que valorizar as pequenas conquistas. É verdade. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse, a gente está já no mês das crianças, né? Outubro, mês das crianças. Para os pais, às vezes, deixa a criança brincar o máximo, que diz que é no seu dia, no dia 12, e no restante está reclamando porque está brincando demais. Como é que os pais eles podem dosar essas brincadeiras? Porque se deixar, os pequenos é o tempo todo brincando. É importante, né? Criar uma rotina. Sim. Né? A responsabilidade de ir para a escola, que tem um momento, né, de fazer as suas tarefas e ter um momento de brincar. Né? O dia 12 é o dia da diversão, né? Tirar o dia todo para brincar, mas durante o dia, né, a rotina, é importante também tirar um tempinho
para ter essa troca com o filho, uns 30 minutinhos, é importante estar interagindo com a criança. Caroline, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer ter você aqui no Mãe Antenada. E assim encerramos o nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.